Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gustavo Roque e no vídeo de hoje eu vou falar diretamente a respeito de faculdade. Então, se você tem dúvida, se não começou, se não entrou, ainda está naquela fase de decisão, hoje o vídeo é diretamente para você. Eu tentei gravar esse vídeo durante a semana, acho que faz uns 4 dias, gravei no carro, porém a lapela deu algum problema aí com o celular e essa lapela aqui ela simplesmente não conectou. Eu fiquei falando por quase 20 minutos e eu perdi todo o vídeo, cara. Então, vou fazer esse vídeo porque quando a dificuldade ou a barreira ela é muito grande para algum conteúdo, eu entendo que a importância desse conteúdo é muito grande e relevante também, tá? Partindo já do ponto inicial, qual que é a minha opinião a respeito de faculdade? Eu fiz faculdade, eu fiz inclusive de engenharia, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Obviamente que toda a parte de cálculo, raciocínio lógico, tudo aquilo que eu utilizo hoje, até mesmo para gerenciamento das estratégias de algumas empresas, inclusive da nossa agência, parte dessa base, né, desse raciocínio ou até mesmo desse desenvolvimento lógico, a gente consegue e desenvolve durante as matérias e disciplinas da faculdade, tá? A minha opinião hoje, num geral, independente do curso, é que sim, você deve fazer qualquer uma faculdade se você deseja entrar no mercado de trabalho. E isso é muito óbvio, tá? Você vai pegar aí diversos gurus na internet falando que você não deve fazer, que deve empreender e vender direto. E essa opinião ela é muito carregada de certos conceitos que não são válidos para todos. Então, por exemplo, quando eu iniciei na faculdade, no ano de 2015 mais ou menos, que eu comecei a estudar para cursinho pré-vestibular e tudo mais, foi mais ou menos aí 1 ano e meio nessa jornada para que eu conseguisse a bolsa, já que eu não conseguia pagar todo esse curso e talvez nem um curso mais barato como administração ou qualquer um outro, né? Mas visto que eu queria passar para engenharia, todos os cursos na época já eram mais de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês e minha família não tinha condição. Fiz lá a inscrição no pré-vestibular, participei de Enem, vestibulares de instituições públicas, privadas, federais também. Não passei em quase nenhuma, depois de 1 ano e meio que eu consegui passar. Então, foi aí uma longa jornada, porém, eu passei na FEI, que fica em São Bernardo do Campo, comecei a fazer engenharia mecânica e concluí esse curso depois dos 6 anos lá. Obviamente, peguei DP, bombei, voltei algumas disciplinas por conta de transferência, tive que entrar em estágio nesse meio termo. Resumidamente, no final deu certo. E resumidamente, no final eu acabei trocando de profissão. Ainda trabalhei 5 anos na multinacional, que era da área de eu era da equipe de desenvolvimento de produtos, mas a empresa como um todo ela tinha vários braços. Então, ela estava no mercado e na indústria de refrigeração, porém tinham outros braços que iam mais para a indústria dos eletrônicos, né, de controladores. Esse eu não trabalhava diretamente, eu tinha só uma conexão ali, integração com as equipes, visto que algum desses materiais nós utilizávamos no nosso produto principal, que era de refrigeração, tá? Então, resumidamente é isso. Agora falando a respeito da importância da universidade. Isso principalmente para você hoje que está nessa faixa aí dos 17, 18 anos, que é o que de fato importa para você, tá? Tudo que eu te falei era só para dar contexto, mas o que de fato importa para você hoje é faça alguma coisa, cara. A lição que eu quero te deixar nesse vídeo, o incentivo, o conselho, qualquer que seja o nome que você queira dar para isso é faça alguma coisa, tá? E principalmente faça uma faculdade ou vá direto trabalhar, não tem problema entre ficar na escolha, né? E na maioria das vezes você acaba negligenciando um para fazer o outro. No meu caso, por exemplo, para preparar no vestibular, eu precisei ficar quase que 1 ano e meio sem trabalhar. Eu tentei ali meio que fazer os dois por 6 meses, deu certo em parte, porém eu não consegui a aprovação dos melhores vestibulares, assim como depois eu consegui na FEI, no Mackenzie, e consequentemente entrar na bolsa aí, um curso que no final já estava custando mais de R$ 2.000, eu jamais teria condição de pagar. No final aí é uma bolsa de 150, R$ 200.000, considerando o curso completo, tá? Falando de outros cursos, se é medicina, então nem se fala, o valor do curso extrapola aí a advocacia, odontologia, qualquer outro que seja, até mesmo a administração, a não ser que você de fato não queira trabalhar na área e não queira ser funcionário, tá? E por que que eu falo isso? Hoje, né, aí eu acho que é uma construção de uns 3 anos para cá, principalmente por conta dos hypes de rede social e tudo mais,
existe essa alta pelo hype de fato e que ganhar dinheiro ficou fácil ou acessível a todos. Isso é uma grande mentira. Na maioria das vezes, todos que tentam, ali de 99%, somente um deles, ou 0,001%, vai acabar de fato vingando, virando um influencer e ganhando aí seus múltiplos 6, 7 dígitos por mês ou até mesmo por ano. Quais são os principais pontos? Eles criaram um cenário onde parece que é fácil, mas não é, e isso acaba atraindo boa parte dos adolescentes, dos jovens hoje com 16, 17 anos que não querem fazer nada da vida, então são os famosos nem estuda, nem trabalha, cara, nem sai de casa, não faz nada de fato. Isso é muito ruim para uma sociedade como um todo. O segundo ponto de vista é que eu não vejo as pessoas, nem os gurus que falam até sobre marketing digital ou outros mercados, falando a respeito de uma estrutura até econômica. Então, visto que todos vão para o digital, se espera aí num cenário ideal que todo mundo vá, por exemplo, para trabalho de home office ou trabalho de escritório, você não vai ter a mão de obra suja, de fato, os pedreiros, os eletricistas, encanadores, e isso já é um problema que os Estados Unidos sofrem há alguns anos. Hoje no Brasil começou a ficar um pouco mais visível, né, esse tipo de problema, mas o principal ponto é, se você não vai para uma indústria mais suja, vamos dizer assim, ou mecânica, ou industrial, assim como eu fui também, por mais que eu era desenvolvedor de produtos, então praticamente eu quase não ia na linha de produção, mas eu tinha contato ali na hora de fabricação de um novo protótipo, mas boa parte do meu trabalho de fato e desenvolvimento era sim um escritório. O que eu quero trazer aqui é que nessa reflexão, cara, se você não escolher nenhum dos dois caminhos, você muito provavelmente vai ficar caindo sempre nesse golpe, nesse CTA de fato que eles fazem aí para você ir pro mais fácil, né? Ou você vai ficar postando porcaria na internet, tentando vender golpe, qualquer outra coisa, para levantar uma grana mais fácil, mas no fundo isso não é sustentável. Você não cria uma empresa, você não tem uma profissão, você não se desenvolve como ser humano e como pessoa no profissional também. E isso acho que é o pior aí dos pontos negativos, ou se não, o principal deles, tá? Então, resumidamente, você tá com dúvida, faça alguma coisa. Por exemplo, quando eu iniciei para cursinho pré-vestibular, eu nem fazia ideia de cursinho, eu vim de uma classe muito baixa mesmo. Meus pais são comerciantes, mas nós crescemos em comunidade, morei em casa de madeira, em barraco, na favela, depois eles construíram, e tudo isso graças ao empreendedorismo de fato. Então, por mais que eu tenha crescido numa família empreendedora, numa veia empreendedora, a minha mãe, por exemplo, ela era doméstica e foi por muitos anos até mais ou menos os meus 10 anos de idade, onde ela parou ali de ser a doméstica de uma família até rica, na verdade, multibilionária, ganhava muito bem como doméstica, mas ela acabou largando para priorizar o empreendedorismo. O que eu quero dizer é que o caminho que serviu para eles, ou que funcionou para eles, poderia não funcionar para mim ou pode não funcionar para você. Assim como tudo que os gurus pintam na internet funciona para eles, mas pode muito provavelmente não funcionará para vocês. Baseado nisso, nessas escolhas, no cenário que eu estava ali, no contexto que eu estava inserido, fora as brigas e discussões ali entre virar de fato a pessoa que daria sequência nesse comércio dos meus pais, eu acabei optando por ir pelo meio tradicional para ter como plano B. Eu falo para todo mundo isso e as pessoas até estranham, que a engenharia para mim sempre foi o plano B. Caso desse errado o empreendedorismo, que é o que eu faço hoje, ou de fato ser empresário, eu posso voltar atrás ali na pior das hipóteses, cara. Tô falido, deu tudo errado, eu volto e vou ser um CLT, eu vou abrir minha empresa de engenharia. E esse era o plano que eu tinha setado desde o início. Eu tentei resumir só para você entender o cenário que eu me inseri, mesmo não precisando necessariamente da faculdade, eu decidi fazer, inclusive iniciei ainda um pós-MBA para gestão de negócios, só para complementar o curso e a carreira de fato, para que aí sim, se necessário e se eu queira, né, num futuro próximo voltar a esse mercado, eu estaria até capacitado e apto para isso, porque tenho experiência e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para você aqui no resumo, se você não for nem para esse caminho, nem para o caminho do empreendedorismo, você vai continuar sendo o eterno nem aí, não faz nada de fato. E quando o futuro ou até mesmo a responsabilidade bater na sua porta, você vai ficar desesperado, vai estar com a calça arriada aí, não vai ter nem tempo para reação, tá? E aí, muito provavelmente, você vai entrar naquele ciclo de fato de receber benefício do governo, e aí, cara, é só ladeira abaixo. Então, a ideia principal hoje é,
Se você não sabe ainda se quer fazer um curso técnico, uma faculdade, o primeiro que aparecer na sua frente você vai se inscrever e vai fazer. Mesmo que você mude de ideia. Eu mudei de ideia, eu fiz o cursinho pré-vestibular querendo veterinária porque gostava de bicho, de cachorro e não tinha nada a ver, eu não ia seguir a profissão. Larguei, nos outros 6 meses eu estudei focado para engenharia, foi quando eu passei. Então, eu passei inclusive para veterinária, mas nem segui, nem fui lá fazer a matrícula. Então, escolha algo e de fato concretize isso, tá? Seja um curso técnico, seja um inglês ou até mesmo algo relacionado a marketing digital. Inicie algo e faça alguma coisa da sua vida. Não fique parado aí só rolando o feed do Instagram e achando que de fato a sorte vai sorrir para você, porque ela não vai. Os seus pais, os seus avós, seja lá quem cuida de você ou mora com você, eles vão morrer um dia e você simplesmente vai se deparar com um futuro e com a responsabilidade onde você está minimamente, na verdade, nem estará minimamente capacitado para lidar com isso. E aí o resultado nós já sabemos, é só pegar aí os grandes índices de suicídio, aí, de homicídio, até de violência que aumenta nos países onde as pessoas de fato desistem da educação, desistem de ter emprego e acabam vivendo só de benefício, tá? Esses índices só aumentam em todos esses países. Esse é o recado, o vídeo hoje ficou um pouco mais curto aí, o outro tinha quase chego em 20 minutos, muito provavelmente eu falei mais coisas, mas esse eu vou cortar por aqui e no próximo eu acabo complementando, falando um pouco mais não só da faculdade e do cenário em si, que é muito importante. Pô, acho que essa semana mesmo eu sonhei aí da época que eu era da faculdade, então você vai ser inserido em novos ciclos sociais ali, pessoas vão te ensinar sobre as culturas delas, sobre as famílias delas e também você vai aprender dentro do universo da faculdade ali. Então, participando de projetos, fazendo os projetos não somente gratuitamente, mas ganhando os campeonatos internos como Baja, Fórmula e essas outras coisas, né? Construindo carro, edifícios, mini edifícios ou até mesmo criando empresas dentro das universidades, pois hoje esses projetos são bem comuns. Fora todo esse contexto, você vai se desenvolver muito melhor como profissional, mas também muito mais como pessoa. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui abaixo se você passou por isso, se está nessa decisão, a hora é agora de tomar a decisão. Se precisar de ajuda, deixa um comentário aí que eu tento passar um pouco mais desse conhecimento e dessa jornada aí que eu trilhei e você muito provavelmente irá trilhar no ano de 2025. Grande abraço, até mais, falou!